Oi, gente, Pai do Senhor, tudo bem? Eu de novo aqui. Passei um tempinho, né, sem postar alguns vídeos como eu falei que eu ia postar. Muitas coisas aconteceram de umas semanas pra cá. Depois eu atualizo, né, que é um testemunho que eu quero compartilhar, mas deixa Deus completar a obra, que aí eu gravo o vídeo e falo um pouco sobre. Mas, né, continuando o que eu falei que esse canal seria sobre devocionais, músicas, livros, assim diante. Então, vamos para o nosso primeiro devocional. Então, para o nosso primeiro devocional, né, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já tem muito tempo e sempre traz em mente, está lá em Jeremias 3, né, no versículo 21, que aqui na Almeida Revisada e Corrigida, a tradução diz a seguinte coisa: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho uma esperança. E na NVI, né, que eu também acho que é uma boa leitura, diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Existem alguns momentos na nossa vida que eles são muito complicados, né? Situações, momentos, e que parece que nada vai dar certo. Parece que tudo tá dando ruim. E para momentos como esse, eu acho lindo como a Bíblia, ela nos dá inspiração, nos dá aquele aporte, sabe? Para que a gente possa segurar. E um desses é Lamentações de Jeremias 3, onde diz que, todavia, quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E é interessante que quando a gente observa quem escreveu esse texto, o que estava vivendo, né, que é Jeremias no caso, a gente percebe que ele não estava vivendo um tempo de bonança, um tempo onde tudo estava lindo, tudo estava maravilhoso, de forma alguma. Quando a gente lê Lamentações de Jeremias 3, do seu versículo 1 até chegar ao 21, você percebe que o profeta está em um estado de agonia tão grande, e eu posso até dizer de uma depressão tão grande da situação que ele está vivendo, vivenciando e vendo tudo ocorrendo com ele e o povo. Ao ponto que o profeta, ele diz, agora não me recordo o versículo em si, mas ele diz que antes eles tivessem morrido ao fio da espada do que estar vivendo aquilo que eles estavam vivendo. Então, a que ponto ele estava? Mas em meio a todo esse turbilhão, Jeremias ele não focou na realidade. O olhar dele foi para além disso. E aí ele escreve, depois de toda como coisa assim, derramar a sua alma do que ele estava sentindo, do que ele estava vivenciando, ele vai e fala no 21. No 20 começando: Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfaz dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Então aqui a gente vê que Jeremias, ele foi para além. Ele não focou simplesmente na o que a realidade lhe dizia, que estava tudo acabado, que tudo tinha finalizado. Não. Ele lembrou das promessas, ele lembrou do Deus que ele servia, ele lembrou da sua fidelidade. E lembrando de tudo isso, deu força a Jeremias, e aí depois ele, né, a parte que muita gente gosta de pegar, né, as misericórdias são motivos da minha alma, ou as misericórdias são os motivos de não sermos consumidos, e assim por diante. Mas até chegar nesse ponto, Jeremias passou por muita coisa. E assim, fazendo uma reflexão em relação a nós não somos diferentes do que Jeremias nesse ponto. Às vezes nós passamos por situações que parece que nada vai dar certo, que tudo tá dando errado, que parece que é o fim, que a gente não tem nem mais força, muitas das vezes nem mesmo para orar. Mas nesses momentos, o conselho bíblico é: traga em memória tudo aquilo que lhe dá esperança. Traga em memória as coisas boas que Deus fez. Traga em memória os livramentos, né? As bênçãos, as vitórias, as pequenas coisas que a gente sabe quando Deus faz coisas pra gente, a gente sabe disso. A nossa alma, o nosso espírito, né? Ele guarda essas memórias, então nós precisamos trazer em memória isso, para que nós possamos ganhar força e ânimo para vencer, para continuar. E eu acho interessante que Jeremias ele traz esperança, mas a esperança aqui que nós precisamos nos embasar, ela ganha completude no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. E aí por isso que Paulo fala, né, que nossa viva esperança está em Jesus Cristo. Né? Ele é o fundamento da nossa esperança. Então Jesus ele veio e falou: não tem as aflições, mas tem de quê? Bom ânimo. Porque ele venceu. Então se ele venceu e ele nos garantiu isso, ele também nos garantiu que nós também venceremos. Mas nele, que ele é a viva esperança. Então nós não podemos esquecer que Cristo está vivo e que ele nos prometeu várias coisas. E eu acredito que a mesma mais é que ele voltará para nos buscar. Mas, enquanto isso não ocorrer, aqui na Terra ele avisou:
vocês vão ter aflições, vai ter problemas, vai ter situações desanimadoras, vão ter tristezas. Mas não deixe que isso sucumba ou engula os vossos corações, as vossas mentes. Tente ânimo, porque Ele venceu e Ele está conosco. Ele nos deu essa promessa. E durante o nosso dia a dia, se a gente for parar, que às vezes nós precisamos parar e respirar, nós vamos ver nas pequenas coisas, até mesmo nas grandes, como Ele se faz presente. Como às vezes a gente está passando por um momento muito difícil e às vezes aparece uma pessoa do nada. Se a gente nem tem ideia, a pessoa não precisa nem saber o que a gente está passando. E aí dá uma palavra de ânimo pra gente. Ali é o Espírito Santo cuidando da gente, cuidando do nosso coração, né? Então, enquanto eu meditava também sobre essa palavra, né, é lindo como a gente vê no texto também, né? Como a gente pode compreender a beleza do renovo espiritual. E eu até anotei isso, né? O renovo não acontece apenas quando os problemas desaparecem, de forma alguma. O verdadeiro renovo, ele acontece quando Deus fortalece o nosso coração em meio aos desafios. Ele surge, né, quando a nossa fé é restaurada, quando a esperança volta a florescer e quando encontramos forças para continuar, mesmo sem compreender tudo o que está acontecendo. Quando nós passamos pelo vale, pelas grandes montanhas, pelos grandes desertos, pelos grandes vales, ali Deus também está. E o conselho para ele não vou dizer nem só nesse dia, né, para qualquer momento difícil. E até para aqueles que não estejam vivendo momentos difíceis, também é bom a gente lembrar também na abundância do nosso Deus e dar graças a Ele e ser muito gratos. Mas para aqueles que estão em momentos difíceis, a gente precisa lembrar, precisamos guardar a nossa fé e trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez por nós. E, gente, eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem feito por nós. Eu acho interessante isso, que se a gente fosse, né, cada um fosse falar um pouquinho, né, do testemunho, de diversos níveis, né, testemunho que Deus tem feito pela minha vida, pela sua vida, nossa, eu tenho certeza que daria um livro gigantesco. E olha lá que provavelmente a gente não conseguiria ler. Porque o nosso Deus é um Deus bom, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que guarda, um Deus provedor, Ele é um Deus que Ele é Deus. E Ele nos ama. Por nos amar, Ele nos guarda, nos protege. E a gente também deve lembrar que Deus nunca nos dá um fardo que nós não conseguimos suportar. Se a gente está passando por uma dificuldade, Ele sabe. A gente aguenta. E Ele também sabe que vai ter momentos que Ele vai chegar junto assim, opa, segura aí. Aí vai trazer em memória daquilo que o apóstolo Paulo fala, que quando nós estamos fracos, que nós estamos fortes. Porque a nossa força não vem de nós, vem dele. Então, a reflexão, né, para esse primeiro devocional é trazer em memória. Vamos trazer em memória tudo que nos dá esperança. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.